Júlio, Luciana, eu vou falar algo muito sério. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm a mania, o hábito, a ignorância de mandar filho dos outros para o inferno, que não comete o mesmo pecado que ele, ou comete um pecado diferente. O suicídio, ele é cheio de estigmas, mitos, informações e achismos. Em primeiro lugar, ninguém foi chamado, ninguém tem a autoridade, o poder de julgar e condenar a conduta social, moral, espiritual de ninguém. Isso não cabe ao ser humano. Nem a religião, nem um dogma cristão, não cabe. E para apaziguar o coração das pessoas, principalmente da família, que perde alguém por suicídio, eu tenho algo muito profundo numa teologia humana, cristã, da graça. Sansão. Sansão, um juiz, cometeu seus delitos. No final da sua vida, ele pediu força para Deus, derrubou as colunas, matou os infiéis, os pecadores e cometeu suicídio e morreu. Sansão cometeu suicídio. Ele sabia que ia morrer. O ato dele foi premeditado. Ele cometeu suicídio e morreu. No livro de Hebreus, no capítulo 11, nós podemos encontrar os heróis da fé. E Sansão está lá. Sansão, ele é citado no Novo Testamento e no Velho Testamento. No Velho Testamento, ele cometeu o pecado. No Novo Testamento, que estamos pela graça, ele está salvo. Isso é uma base que eu utilizo para consolar, infelizmente, familiares, pai, mãe, irmão, esposa, filho, tio, avô, avó, netos, principalmente de cristãos evangélicos, que passam pelo processo do suicídio e a igreja, ao invés de acolher, amparar, julga, condena e executa sem essa autoridade. A única autoridade de condenar alguém não cabe a nenhuma igreja, nenhum dogma, modo de vida ou como a pessoa morre. Isso não cabe a nós. Está fora da esfera de conhecimento humano. Isso é um propósito espiritual. Que muita gente que vive na superfície de uma religiosidade, de dogmas, doutrinas e regras, não tem uma profundidade do que é a excelência da espiritualidade, da graça. Nós vivemos pela graça, não pela lei, não pela condenação. Nós vivemos num propósito da graça. E graça é a misericórdia que concede a vida a quem não tem o direito de viver. Concedemos a espiritualidade, que é aceitar o outro como ele é, mesmo sendo diferente de mim. É ter a salvação em Cristo, mesmo morrendo pelo suicídio. Isso não cabe a mim. Cabe a mim respeitar a dor da família e dos amigos e não condenar. Amém. Meu amor, pergunta você acho agora. Só uma
um adendo, né? Assim, a gente está falando com os que ficam, né? Mas também a gente sabe que nos ouvem aqueles que pensam, hein? Né? Mas que isso também não seja usado como uma validação, né? Porque a gente sabe que a culpa, infelizmente, é um dos mecanismos que barreira, né, algumas pessoas. Ah, então não vou cometer porque eu sei que eu vou para o inferno. Então essa é uma barreira social que as pessoas acabam usam como último fio de esperança. Então que Não, mas essa fala eu não acho seja que antes, por alguns pensamentos dos que nos ouvem, né? Aqui, professor, me corrija se eu estiver eu acho que antes de qualquer pensamento é buscar um psiquiatra, um psicólogo primeiro. Perfeito. A depressão é a doença de base hoje que a gente encontra em casos de suicídio. Em estudos recentes, com mais de 15 mil pessoas que cometeram suicídio, o transtorno de humor tem 35% dos casos. A doença de base é a depressão, que pode ser tratada e diagnosticada e tratada. Mas aí nós temos uma outra questão muito preocupante. A faixa etária que vem aumentando os casos de suicídio no Brasil e no mundo é dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade. Com maior incidência de suicídio dos 10 aos 19 anos de idade. E se a gente for fazer uma autópsia psicológica profundo, nós vamos encontrar a depressão como doença de base. E aí vem uma preocupação, Júlio, Luciana, Manu, é que o cristão, muitas vezes, não procura um psiquiatra, porque vai ter que fazer um tratamento medicamentoso que é sério. E o pior, muitas igrejas ou líderes não incentivam a procurar tratamento com psiquiatra e psicólogos. Lembrando que são profissionais que estudaram a saúde mental com toda a sua magnitude e tem sim um aporte técnico para suavizar. Aí vem outra grande preocupação, Manu. Ainda as pessoas não cometem suicídio por temer o julgamento de Deus. Deus não julga ninguém. Deus ama, mesmo você com sofrimento, angústia, dor e pensamento de suicídio. Deus te ama, de todas as suas formas. Impedimento nenhum de você falar. Mas o que acontece é que as pessoas não falam da sua dor, da sua angústia, devido ao estigma social e o julgamento que pode ter. Isso impede a pessoa falar abertamente sobre sua dor, suas angústias e procurar a ajuda. Como diz o professor Antônio Maspoli, vai no psiquiatra, pega o remédio, ora, unge, abençoa, reza e toma. Vai no psicólogo, reza antes de entrar, faz uma unção, abençoa e entra na terapia. O professor Antônio Maspeli, que é uma referência, ele traz esse lembrete. O remédio pode fazer efeito mais quando você ora e unge ele e toma. Você vai ver o milagre acontecer.